Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações. Que realmente, ó Senhor, possamos estar cada vez mais entregues ao Senhor, buscando ao Senhor. E, com o auxílio de Deus, fazermos toda a obra que nos compete a fazer. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22. Versículo 31 e versículo 32. Jesus, falando a Pedro, disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu, pois, quando vos converteres, fortalece os teus irmãos. Que Deus abençoe essa palavra do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Toda essa palavra está inserida no contexto dos últimos momentos de ministério e de vida do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que antecedeu o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos é citado justamente este episódio quando Pedro é avisado por Jesus Cristo. Poucas vezes damos uma atenção maior ao que Lucas se referiu, distinto dos demais evangelhos. Normalmente nos lembramos daquela advertência que Jesus fez a Pedro, dizendo: antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Mas aqui nós encontramos uma palavra de Jesus dizendo: no dia em que você se converter, fortalece. Uma antiga versão diz: consola, traz conforto. Então, fortalece a teus irmãos. É interessante quando nós lemos esse texto, observar, Jesus diz: mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Diante de algo como o que lemos nesta narrativa, chegamos a uma conclusão que Jesus cuidou de Pedro para que Pedro cuidasse dos outros. Isto é um princípio fundamental para entendermos o serviço dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo. Cristo cuida de nós, eu não tenho dúvida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. E qual o propósito? Apenas para cuidar de nós? Apenas isto?
para nos cercar, nos proteger. Não que isso seja pouco, de maneira alguma. É maravilhoso saber que estamos cercados por Deus, que estamos protegidos pelo Senhor. Aliás, o Salmo mesmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Isso é maravilhoso e isto é real e bíblico para todos nós que colocamos nossa fé em Jesus. Mas nesse texto, em especial, Jesus está falando com Pedro e está dizendo a ele: eu roguei ao Pai, eu intercedi por você, Pedro, porque eu sei a provação que você há de passar, para que a sua fé não esmoreça, mas no dia em que você se converter, fortalece a teus irmãos. Eu não recebo de Deus, eu não sou agraciado por Deus apenas para receber, apenas para ser agraciado. Deus cuida de nós para que nós cuidemos de outras pessoas. Nossa visão deve estar em não tão somente dizer: que bom, Senhor, que bom que o Senhor me deu o escape de toda esta situação, de toda essa realidade, que bom que eu vivo uma nova realidade, uma conversão. Muitas vezes nós colocamos, e colocamos com razão, a ideia da conversão simplesmente ligado a aceitar a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e então somos convertidos pela obra da regeneração, pelo novo nascimento, dizendo que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto é certo. Mas você já não sentiu a necessidade, depois que a sua vida foi transformada, depois que você foi salvo, foi liberto, que chega em um tempo em sua vida que você diz: eu quero me converter, eu quero mudar radicalmente a minha vida, eu quero me aproximar mais daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desejo do Altíssimo para a minha vida. Eu quero mais de Cristo e menos de mim. Quantas frases como essas são ditas por nós, que queríamos uma ação na nossa vida, não apenas no nosso interior, mas no contorno, ao redor de nós, tudo ao nosso redor, dizendo: Senhor, vem com poder e transforma a mim e toda a minha realidade. Isso se chama conversão. Conversão. Já estamos salvos, já conhecemos ao Senhor. É difícil vermos uma pessoa que, veja bem, era um apóstolo. Pedro já era um apóstolo, porque Cristo designou aqueles 12 antes deste momento como apóstolos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus separou aqueles 12 para serem seus apóstolos. Para quê? Para estarem com Ele. Esses eram os homens mais próximos do Senhor Jesus. E Pedro estava entre eles, e Pedro fazia parte daquele grupo seleto de 3 indivíduos entre os 12 apóstolos, que eram os mais próximos ao Senhor Jesus Cristo. A saber, Pedro, João e Tiago. Eles estavam ali andando com o Senhor Jesus nas situações
mais particulares do Senhor. Eles viram a transfiguração. Eles contemplaram a glória do Senhor de uma maneira tremenda, vendo tanto Moisés como Elias dialogando com Jesus. Quando as vestes do Senhor Jesus resplandeceram, quando o próprio Senhor Jesus se transfigurou e teve uma figura transcendente, foi além, o extraordinário. Eles viram um vislumbre da glória de Jesus Cristo naquele monte. E esse homem, então, ouve do Senhor no dia em que você se converter. Fortalece teus irmãos. Todos nós necessitamos dessa constante conversão, dessa constante mudança. O apóstolo Paulo fala a respeito desta mudança, dizendo: dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim. A tal ponto dele poder afirmar: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo para a glória de Deus. Nós precisamos dessa realidade em nossas vidas, nos consagrando constantemente ao Senhor, pois a Bíblia diz que é de fé em fé, que é de vitória em vitória, que é de glória em glória. Nós necessitamos desta conversão que tem um propósito. O propósito é para que eu possa cooperar, ajudar, fortalecer, consolar a meus irmãos. Assim eu poderia até mesmo ir mais adiante neste conceito, dizendo: por que somos abençoados? Para sermos abençoadores. A bênção não pode ser algo, talvez a terminologia que eu use não seja mais perfeita, mas algo egoísta, algo visando apenas a minha própria pessoa, a minha própria realidade. A bênção de Deus é para que eu tenha em mim o que dar a outros, a abençoar a outros. É isso que Deus espera de cada um de nós. Homem abençoadíssimo foi Abraão, mas o Senhor mesmo disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. E Deus disse: eu te abençoarei, darei a ti longevidade de vida, darei riquezas sem fim. Mas anda em minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei. É uma forma de traduzir o que Deus falou para Abraão. Mas também disse o Senhor a Abraão: sê tu uma bênção. E também disse o Senhor a Abraão: em ti serão benditas, ou seja, serão abençoadas todas as famílias da terra. Serão benditas na tua pessoa. Então louvamos a Deus por homens como Abraão, que pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo que fizeram diante de Deus, eles trouxeram bênção, não apenas uma bênção que se limitou à sua vida, ao seu viver e ao seu tempo, mas uma bênção que pôde ir além da sua vida, além do seu viver, além do seu tempo. É uma bênção que perdura até hoje, pois em ti serão benditas todas as nações da terra.
A Bíblia diz que o Senhor lembra-se até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas também diz a palavra no mesmo texto, e daqueles que lhe agradam, ele abençoa até 1000 gerações. Na realidade, quando você vai ao texto em hebraico, você lê não 1000, mas milhares de gerações. E milhares de gerações é no mínimo 2 vezes 1000. Então, pelo menos 2000 gerações de bênção. Eu não fui chamado apenas a ser bênção na vida dos meus filhos, ou abençoar apenas os meus filhos, ou abençoar apenas a geração que me segue. Nós todos fomos chamados a sermos pessoas que abençoam milhares de gerações. É interessante que quando você compara o que chamaríamos de uma maldição, de um juízo, de um castigo, até 4 gerações, mas se o castigo dura até, no máximo, 4 gerações, e a bênção dura até milhares de gerações, então você tem uma bênção que supera pelo menos 500 vezes um juízo. Essa é a diferença entre a graça de Deus e o juízo de Deus. Até a justiça, no sentido de fazer justiça. Por isso a misericórdia prevalece sobre a justiça. A justiça pode exigir algo, mas a misericórdia prevalece sobre ela, porque a graça é que concede que exista a misericórdia. Aonde há graça, tem que haver misericórdia. Aonde há misericórdia, é porque existe a graça. Então nós necessitamos, de fato, de pedir ao Senhor: Senhor, transforma-me. Converter significa transformação. Aquela palavra extraordinária que no grego, metanoia, que deu origem na nossa língua, a palavra metamorfose, é uma mudança. Quando a lagarta, usemos o princípio da metamorfose, ela é transformada numa borboleta, ela não muda apenas a sua forma, ela muda também a sua capacidade. Porque como lagarta, ela tinha limites que, como borboleta, ela não tem mais esses limites. Entre eles, o de voar. De modo que a metamorfose não apenas mudou a sua aparência, mudou a sua capacidade. E quando Deus está trabalhando em nossas vidas para que nós nos convertamos, isso não é apenas uma mudança na exterioridade, isso é uma mudança na nossa capacidade. E por isso o Senhor disse a Pedro: no dia em que você se converter, fortalece os seus irmãos. Lembre-se de que quando Jesus esteve com Pedro, quando Jesus falou com Pedro após a ressurreição, quando ele perguntou 3 vezes ao apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Senhor disse a Pedro: apacenta o meu rebanho. Cuida do meu rebanho. Eu estou cuidando de você, para que você cuide dos outros. Eu estou cuidando de você,
para que você assista, ajude a outros. O apóstolo Paulo disse: porque o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Qual o propósito do Senhor cuidar de nós? É para que nós, já sendo cuidados, cuidemos de outros, para que a bênção que Ele nos dá, ou a graça com a qual Ele nos favorece, não se limite apenas a nós, mas a partir de nós alcance a outros. Aleluia. Aleluia. Ser cristão, ser de Cristo, porque isso significa ser cristão, é ser de Cristo. Implica em servir, e servir a outros. Jesus mesmo disse, e disse aos seus discípulos, quando estes discutiam qual deles era o maior, ou qual deveria sentar ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus Cristo, Jesus disse: são gentios que procuram essas coisas. Vocês não devem agir assim, procurar assim, fazer dessa maneira. Jesus disse: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Muitas pessoas, porque Jesus diz eu, porém, sirvo, diz quem serve é maior. Não, Jesus nunca disse que quem serve é maior. Jesus diz: não há dúvida daquele que está na mesa é o maior. Mas Jesus diz: eu, porém, sirvo. Jesus não disse que ele era menor. O que Jesus estava querendo dizer: vocês estão discutindo aonde sentar. Eu poderia estar sentado e estar servindo, mas eu tomei uma decisão de servir aos outros. Nós podemos estar sentados, estar sendo servidos, mas nós temos que tomar uma decisão à semelhança de Jesus Cristo e dizer: eu, porém, sirvo. Essa tem que ser a nossa postura. Ele cuida de nós para que nós cuidemos de outros. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta humilde palavra. Ó Deus, nós todos temos um chamado a servir. Senhor, servir nem sempre é fácil. Servir não é algo leve. Servir demanda esforço, demanda força, demanda, Senhor, determinação. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos ser capazes de ajudar a muitos. Abençoa-nos pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.